Bom dia, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui nesta manhã, depois de uma noite de paz, uma noite de comunhão com Ele. Ele nos trouxe para juntos poder celebrar e engrandecer somente a Ele. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, por ter nos dado um dia maravilhoso. Pai amado, muito obrigado, porque nós deitamos, dormimos e acordamos por causa do Teu sustento. E nesta manhã, grandioso Deus, estar na Tua casa é um privilégio. Em poder, grandioso Deus, estudar a Tua palavra, em grandioso Deus, em comunhão com nossos irmãos também juntos, em poder estudar a Tua palavra, isso é um privilégio muito grande. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá. Traga o Teu povo, grandioso Deus, para celebrar a Ti como Deus único e verdadeiro. É o que nós te pedimos, grandioso Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. E nós já tivemos a nossa escola dominical, foi um estudo maravilhoso, onde conta sobre a vida de Salomão e a sabedoria dada por Deus à sua vida, para que pudesse caminhar. E nós também pedimos a Deus sabedoria para viver nesse mundo tão mal, só na sabedoria de Deus. Olha para mim. Isso não é olha para mim, não. Jesus falou, olha para mim. Então vamos seguir o exemplo de Jesus. Olha para a cruz. Olhar para a cruz de Cristo, que é o desejo de cada cristão, caminhar em direção à cruz de Cristo. Preciso do
preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Nós vamos fazer um momento de oração, nós vamos ler a coluna, logo em seguida o pastor estará intercedendo, colocando esses nomes diante do Senhor. Nós temos a igreja, famílias da igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, a irmã Cristina, a Sônia Lúcia, o João, meu irmão João, o Darlan, a Fabiana, José Roberto, a Neuza, Maria da Penha, o Sidney, Maria Moraes, Antônio Geraldo, Lorena, Valnério, irmão Dirceu, o Inácio, Edmeia, irmã Ivonete, minha mãe Maria Nazaré, a Thaís, o Wilson, o Leci, a irmã Jane pede pela família, também pede pela Rosa Maria, a Maria Júlia, a Elza, a Jennifer, Daniele, o Wilson, o Jorge, também o Carlos José, bairro de São José, Maricá e Autoridade. Pai amado, muito obrigado, Pai, porque agora nós podemos, como igreja, buscar a Tua presença em oração, pedindo, Senhor, por essas pessoas, Pai, que fazem parte da nossa coluna de oração, que Tu possas estar, Senhor, visitando cada uma delas, Senhor, e cuidando, Senhor, das suas dificuldades, Pai. Senhor, nós Te agradecemos pelas bênçãos recebidas, Pai, pelas orações que sempre são respondidas, Senhor, feitas aqui desse lugar, que o Teu povo possa continuar ainda mais a Te procurar, mas a depender do Senhor, como nós aprendemos, Senhor, na Tua palavra, nessa manhã, no estudo da Escola Bíblica Dominical. Faça, Senhor, que o Teu povo também se desperte, Senhor, para as atividades da igreja, para os cultos, Senhor, para a Escola Bíblica Dominical, os momentos de oração. Traz avivamento para a Tua igreja, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor, estar sempre buscando e dependendo do Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, abençoa esse culto, no nome de Jesus, amém. Seu corpo lá na cruz
sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, levou, levou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar refletindo nessa manhã no texto de Josué, capítulo 24, de 25 a 28. A tradução será Almeida, corrigida e fiel. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. E tomou uma grande pedra, e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado. E também será testemunho contra vós, para que não mentais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra lida. Ajuda-nos, Senhor, a aplicá-la em nossos corações, a entendê-la, como o Teu Espírito Santo também tem a nos ensinar nessa manhã. No nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui está o ato final de um grande líder do povo de Israel. Ele queria deixar aquele momento registrado na história do povo. E no capítulo 24, versículo 1, gostaria que a irmã Edi me ajudasse, colocando também qual foi a atitude de Josué diante do povo e o que ele pediu naquele dia. Diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram, vamos falar esse trecho final, diante de Deus. Josué não pediu uma convocação para que eles se apresentassem diante dele, mas diante de Deus. Isso é muito importante, irmãos, nós começarmos esse estudo ou essa reflexão da palavra de Deus colocando dessa forma. Quando somos convocados à celebração, e eu separei um tema para essa manhã que diz: a celebração da aliança. Quando nós estamos num culto, nós estamos participando de uma celebração. Nunca nós devemos nos esquecer disso. Culto é uma celebração ao Senhor, é uma festa ao Senhor. E para uma festa, o que nós fazemos? Nós nos arrumamos adequadamente, nós colocamos o melhor da nossa roupa, nós queremos chegar o quanto antes a esse lugar para encontrar os melhores lugares, né? Até mesmo antes de terminar o culto de celebração, em algumas atividades, a gente já quer com pressa chegar no lugar do salão de festa. Para quê? Para pegar as mesas, né? Porque senão as mesas estão todas ocupadas. Então a gente procura os primeiros lugares. No dia de celebração, a gente quer desfrutar de todos os momentos na hora da celebração. A gente não quer, por exemplo, num casamento, a gente não perdi a entrada da noiva, né? Como foi a entrada? É sempre tão igual, né? Todas as entradas de noiva, muda-se uma ou outra coisa na entrada da noiva, mas quando você perde aquele momento, perdi a entrada da noiva, perdi um momento especial, porque era um momento de celebração do casamento, e a gente quer aquilo tudo guardado na nossa mente, até para depois a gente brincar a respeito daquilo dali. Eu me lembro que quando eu tive o meu casamento, ainda era gravado ainda naquelas fitas fitas de CD, né? CD não, era aquela fita anterior, UHF, né, que se falava, né? Então, VHF. E aí, quando a gente colocou
a gravação do casamento, como a gente ria uns dos outros, né? Lembra, Cristiana? Às vezes uma pessoa entrando, a gente, olha como é que fulano estava, nessa época, e ria, né? E a gente revivia aqueles momentos de celebração do nosso casamento. Né? Se é algo tão especial para nós, os momentos em que nós estamos celebrando atividades nossas, nós estamos celebrando uma atividade a Deus. E naquele momento, Josué deixou bem claro para o povo: olha, vocês estão se reunindo e se apresentando diante de Deus. Tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, nós estamos fazendo diante de Deus. E em primeiro lugar, eu quero ser bem objetivo, tomara que eu seja, até para a irmã Nair sair no momento certo para pegar o ônibusinho dela, que ela corre para pegar o ônibus para Jurujuba, e é o ônibus de 11h30, né, irmã Nair? Eu vou ver se eu consigo, né, passar essa reflexão para os irmãos até antes de chegar o ônibus da irmã Nair, para ela poder sair com facilidade para pegar o ônibus dela também. Bom, a celebração da aliança é o tema que eu separei para essa manhã. Em primeiro lugar, a celebração da aliança começa com o que Deus faz. Naquele momento que eles estavam diante de Deus, não pelo que Deus fez, ele relembra o que Deus fez, mas no coração de Josué está um Deus que faz, não que só fez, mas ele faz e continuará fazendo. O nosso Deus não é um Deus apenas de nós lembrarmos daquilo que fez no passado, de que nós também fizemos no passado, mas é um Deus presente, um Deus também futuro. Nós temos que ter isso na nossa mente, não é verdade? Porque senão, né, não há propósito da adoração. Então, mas ele lembrava de tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Versículo 13 do capítulo 24. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste. Por que eles não trabalharam por aquela terra? Porque quando eles chegaram naquela terra ali, os cananeus habitavam naquela região, já tinham cidades, já tinham palácios, já tinham muro, já tinham cisternas, já tinha plantação, já tinha tudo. Então estava reservado para o povo de Israel aquela região toda, e já estava toda pronta. Eles iam chegar, conquistar e tomar posse. É isso, irmãos. E Deus já estava preparando aquelas cidades ali, com aquele povo cananeu, que era um povo idólatra, que era um povo que estava pecando contra Deus há muito tempo, e a ira de Deus ainda não tinha chegado ao seu momento de levar o povo de Israel ali para exercer justiça contra aquelas nações que habitavam ali. É importante a gente também falar a respeito disso. E cidades que não edificaste, e habitais nela, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Já chegaram ali pegando tudo pronto. Mas aí, se a gente for começar no capítulo 24, a partir do versículo 2, ele busca na memória tudo aquilo que Deus fez. E ele vai lá em Abraão. Se os irmãos lerem depois o capítulo 24, os irmãos vão ver isso. Ele começa lá em Abraão, quando Abraão ainda estava em Ur dos Caldeus. Ele lembra do pai de Abraão, que adorava deuses estranhos. Deus foi lá e buscou a Abraão, tirou daquela terra e o conduziu para a terra que ele havia prometido a Abraão. Cuidado de Deus, do povo de Israel, né, melhor dizendo, começou a partir de Abraão, que seria aquele que seria o pai da nação israelita. Enviou Moisés e Arão. Aí ele passa pelo período do cativeiro egípcio, que durou mais de 400 anos, e aí ele envia mais uma vez homens de Deus, Moisés e Arão,
para libertar o povo naquele momento de opressão e cativeiro. Vocês viram o que aconteceu com os egípcios. E o que aconteceu com os egípcios, além das 10 pragas? No texto também diz: quando vocês chegaram de frente ao mar, Deus colocou confusão naquele momento. Existia 2 opções: o mar ou os egípcios. E estudando a geografia daquele lugar que aconteceu isso, não havia para onde o povo fugir. Não havia outra opção. E o que Deus fez? Deus colocou confusão, uma tempestade, no qual os egípcios não puderam atravessar aquele momento de escuridão e tempestade que existiam entre um arraial e outro. E Deus abre o mar. E depois de abrir o mar, fala: vocês viram o que aconteceu com o exército egípcio? Que depois de ter uma coluna de água de um lado, uma coluna de água do outro, foi exatamente isso que a Bíblia narra, não é isso, irmãos? Que existiam 2 colunas de água, apesar de que muitas pessoas tentam explicar esse milagre dizendo o seguinte: naquela região também acontecia um vento, e aquele vento muitas vezes dissipava o mar, no qual as pessoas podiam atravessar, mas em momento algum a pé seco atravessando o mar, não existe. E ali o relato da Bíblia é que eles atravessaram a pés secos, e haviam 2 colunas, de uma maneira tal, que quando o povo atravessou, o exército egípcio estava no meio do mar, o mar se fechou e matou todo aquele grande exército. Ele lembra disso. Aí ele lembra também que quando os israelitas estavam para atravessar o Jordão, veio os amorreus e fizeram guerra contra Israel. E era um povo bem preparado, um povo que já estava experimentado em guerra, conhecia bem aquela região e veio contra o povo de Israel. E o que aconteceu? Deus livrou o povo de Israel, matou todo o exército amorreu, ajudou o povo de Israel na batalha. Israel conquistou toda aquela região que era dos amorreus, antes mesmo de atravessar o rio Jordão. E aí Deus entregou todas aquelas terras a Israel. Eu vos livrei da maldição de Balaão, que Balaque chamou Balaão para amaldiçoar. Isso tudo está no capítulo 24, né? E ele não pôde amaldiçoar o povo de Israel, muito pelo contrário, ele só abençoava, ao ponto de Balaque: eu te trouxe aqui para amaldiçoar, e você está falando bênçãos para esse povo. Eu falei: como posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Aquele homem que era um amaldiçoador estava ali para abençoar aquela nação. E a travessia do Mar Jordão, naquele período onde houve a travessia, o rio Jordão, ele transbordava em suas bordas, era tempo de chuva nas cabeceiras do Jordão. E o que acontece? Eles se santificam, santificai-vos. Foi a ordem do Senhor. Então eles esperam, buscam um momento de santificação, de separação, tirando tudo aquilo que é errado de suas tendas e colocando de lado e se dedicando ao Senhor. E no dia seguinte, quando eles começam a travessia, o rio Jordão está ali caudaloso, aí vem a arca do concerto, e os sacerdotes, quando eles tocam os pés no Jordão, o Jordão se abre. Ele estava lembrando tudo isso que tinha acontecido com o povo de Israel, nesse momento de reflexão diante de Deus, um momento de celebração da aliança. Aí ele começa a enumerar aqueles tantos povos que foram conquistados. Semanas anteriores, a gente falou sobre Jebus, os jebuseus, como esse povo, ele era valente, ao ponto de Davi, ele ter como
um último confronto contra uma nação, os próprios jebuseus, que habitavam em Jerusalém. E aí eles, se movimentaram como nação, eles resolveram combater aquele povo e conquistar Jerusalém, que estava no centro de toda Canaã. Ali seria a cidade na qual Davi reinaria e dirigiria todo Israel. Deus entregou todas essas nações. Então, ele lembra aquela nação que Deus fez. No versículo 12 do capítulo 24, é isso mesmo, 12 do 24, eu queria que a irmã colocasse, mas trocasse para a Nova Versão Internacional. Dá para fazer isso? Aí. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Quer dizer, eles não estavam preparados para a vitória, eles não iriam conseguir a vitória. Eu que dei a vitória a vocês. Olha, em Filipenses capítulo 2, versículo 13, vou pedir à irmã Edir também para colocar, Almeida Corrigida e Fiel. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Aí. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha, nós não temos condições de fazer nada que agrada a Deus, se não for através do próprio Deus. O que aquele texto que fala sobre salvação diz? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Até nós chegarmos ao conhecimento da salvação, depende de Deus e não depende de nós mesmos. Você vê como é que nós somos tão dependentes do agir de Deus. É Deus que age na nossa vida. Então, reconhecermos isso, que tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, se hoje somos crentes em Cristo Jesus, se somos separados por Deus, tudo está em Deus, tudo começa em Deus. A obra é toda dele, tudo que nós temos é dele. E é dessa forma que nós temos que celebrar a aliança com Deus, entendendo que tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele, reconhecendo Deus. E o povo, naquele momento, ele que é expressado tudo aquilo, e era uma geração na qual havia ainda Josué, um grande líder, ainda existiam os anciãos que haviam presenciado grandes maravilhas no meio do povo, e aquela nação ainda estava temente a Deus. Mas depois de um tempo, que Josué morreu, que os anciãos morreram, que não existiam mais pessoas para estar à frente dizendo, olha, vocês se lembram disso, se lembram daquilo, o povo, ele se desvia. Aí vem o período dos juízes, e aí Deus precisa estar sempre levantando juízes para livrar da opressão de nações que já haviam se submetido a Israel. Muitas delas eram até tributárias, mas elas se revoltavam e atacavam a Israel. Então tudo começa em Deus. Se alguma coisa nós temos hoje, começou em Deus. Se somos salvos, é em Deus. É Ele que providenciou Jesus Cristo. A obra está completa, a obra já está em Deus. Nós só entramos nessa obra.
Então, para nós celebrarmos a Deus, nós temos que ter essa consciência. Em segundo lugar, ele pede integridade e fidelidade. Josué 24, 14, na NVI, Nova Versão Internacional. Estou dando bastante trabalho para a irmã Edir, ela gosta. Nova Versão Internacional, capítulo 24, versículo 14. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Olha, quando ele fala isso daqui, olha só, vamos lá. Por que ele fala isso? Porque ainda dentro das casas existiam pequenos deuses, chamados de nefilins, que eram adorados ali pelas famílias de Israel. Trazidos da onde? Trazidos do Egito, além do Eufrates. Estava lá, né, dividindo a adoração com Deus. E não dá, por isso que ele fala, olha, vocês precisam de integridade. O que adiantava? O povo dizer que, eu tenho uma aliança com Deus. E aí eles iam para os momentos de celebração, aí eles louvavam, adoravam a Deus, sacrificavam ao Senhor, levavam os seus sacrifícios, mas chegava em casa, ia lá na cabeça do nefilim, oi meu amigo, tudo bem? Foi lá, mas vou cuidar de você, dava um capricho lá, né? Colocava ali uma vela, né? Ou colocava ali um sacrifíciozinho. Eu não queria isso. E hoje acontece isso também, em muitas religiões que professam a fé em Jesus Cristo. Não, vou adorar, eu vou fazer isso, mas também vou fazer isso aqui, assim, assim, assim. Também vou prestar a minha homenagem ao santo fulano de tal. O calendário brasileiro é um calendário cristão. E vocês podem ver que a maioria dos feriados, eles são relacionados a santos. Tá? Bom, tem só uma coisa agradável nisso, que eu fico em casa, né? Não vou trabalhar. Então, tem gente que fala, então você não deveria também tirar o feriado. Não, é diferente, né? Uma coisa, outra coisa. Pode colocar um outro tipo de homenagem nesse dia. Para mim, né, a homenagem não vai fazer diferença. Mas tem gente que vai lá oferecer as suas homenagens ao santo e diz, não, mas eu adoro ao Senhor. Não, você dividiu. Você não está com integridade. Você não está adorando ao Senhor de todo o seu coração. Você está dando parte da tua adoração àquilo que não pode ser adorado. Tá? Certa vez eu fui na casa de uma pessoa, e aquela pessoa estava tendo endemoniamento. Aquela pessoa estava sendo possuída por um espírito maligno. E aí, o irmão virou para mim e falou assim, pastor, vamos lá, é minha avó, eu fico tão triste quando chego lá, e é uma luta muito grande, e às vezes ela fica dias e dias possuída, porque ninguém vai lá ajudá-la, e é uma situação muito difícil, ela é muito velhinha, a gente tem muita pena dessa situação, mas olha, a coisa lá é muito pesada. Eu falei, não, vamos lá. Uma coisa que eu tenho raiva é de endemoniamento. Eu não tenho paciência com demônio. Eu falo com ignorância com ele. Não sei se eu falo com ignorância, eu não falo com nenhum tipo de não, eu falo com ignorância. Isso já aconteceu até à frente de uma igreja no momento que estava sendo endemoniado, e nós que somos batistas, às vezes nós ficamos chocados quando isso acontece, né? Porque a gente não dá muita sopa para isso também, não alimenta muito essas questões, mas a gente sabe que o demônio, ele se aposta das pessoas, e a pessoa pode estar endemoniada. E essa
senhorinha estava, né, nessa condição. E aí o irmão virou e falou: pastor, nós precisamos ir lá para ajudar ela. Eu falei: tá bom. Aí o irmão, parece que esse irmão, ele não estava com o pé meio atrás, ele falou assim: mas a gente tem que estar muito bem preparado, né? Eu falei: claro, irmão, claro. Aí não sei o que lá e tal. Aí vamos lá. Aí fomos. Chegamos lá, aí foi um grupo, nós oramos, eu fiz o apelo de se entregar a Cristo como Salvador, falei dela da situação que estava acontecendo, e só com Cristo em seu coração é que ela iria se livrar daquela situação, né? Por quê? Adianta também você ir lá na casa de uma pessoa, expulsar um demônio da vida daquela pessoa, e aquela pessoa não preencher a sua vida com Jesus Cristo. Não é verdade, irmãos? Cristo tem que entrar naquela casa. Casa que eu digo é a vida. Se não estiver ocupada, o que diz a palavra de Deus? Quando você expulsa um demônio, ele sai, começa a vaguear por outros lugares. Quando ele volta e aquela casa está vazia. Ele traz outros 7 piores ainda para habitar naquela casa. Olha como é que fica a situação daquela pessoa. E aí, como a palavra de Deus nos ensina, eu fiz o apelo, eu aceito a Cristo como Salvador. Mas antes de entrar na casa dela, no quintal da casa dela, tinham várias imagens de adoração. Várias. Não eram algumas, não, várias. Desde uma pequenininha até uma mais grandona. Eu virei para ela e falei: já que a senhora aceitou a Cristo como Salvador, vamos fazer o seguinte: vamos se livrar de tudo aquilo que está ali fora, porque Deus pede integridade. O que é integridade? Totalidade. Ela não podia mais dividir a sua adoração com aquilo que estava ali no seu quintal. Eu falei: vamos se livrar daquilo. Não, minhas imagens, não. Aí eu falei: não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Aí chegamos lá, não teve uma manifestação demoníaca, não teve nada. Aí aquele crente também, que adora colocar um pezinho para trás também nas nossas atividades espirituais, ele falou assim: também não se manifestou porque não tinha ninguém preparado. Eu falei: gente, desmereceu aquela ida nossa lá. Nós fomos lá, nós fizemos o principal. O que era o principal? Expulsar demônio? Claro que não. O principal na pregação do Evangelho é a salvação de uma pessoa. Nós fizemos o apelo, nós fomos lá, pregamos a palavra de Deus, nós oramos por aquela senhora, expomos o plano de salvação para aquela senhora. Ela tinha que abrir o seu coração e entregar a sua vida a Jesus. Falou que sim, mas no final ela disse que não. Se o povo chega e fala assim: nós vamos adorar, mas as imagens estão lá, eles estão dizendo com a boca que sim, mas com o seu coração dizendo que não. Por isso que Josué falou: olha, vocês estão querendo, mas tem que ser com integridade. Quando vocês saírem daqui, é aquele relativismo, né, que o irmão estava falando na escola bíblica dominical. Você está aqui, você é crente à beça, mas você sai daqui, você não dá nenhuma atitude, você não mostra nenhuma atitude de crente, você não age como crente, então você não é crente. A realidade é essa. É difícil ouvir isso, mas irmãos. Às vezes a gente olha para um crente, ele começa a falar, xinga um palavrão. Deus do céu, para que xingou esse palavrão? Tem crente que xinga tanto palavrão que usa como se fosse uma vírgula numa frase. No meio da frase xinga um palavrão como se fosse uma vírgula no meio da frase. Isso não é linguajar de crente. Tem que ser com integridade, aqui na igreja, lá fora, em qualquer lugar que você estiver, você é crente em Cristo Jesus. E era isso que ele estava pedindo àquele povo: integridade e fidelidade. Em terceiro lugar, versículo 15. Essa pode ser Almeida Corrigida Fiel, irmã.
versículo 15. Aí ele bota, né, diante daquele povo uma opção. Irmãos, Deus ele sempre dá uma opção. Ele nunca força. Ah, vocês são forçados a fazer isso. Olha, falando a nós que somos servos dele, ele muitas vezes usa imperativos. Não é isso, pastor Felizardo? Ele fala assim: façam, vão, preguem. E ele não coloca uma segunda opção. Porque eu, por exemplo, preciso viver nos imperativos de Deus, amém? Você também, irmão. Se Deus te manda fazer alguma coisa, faça. Você é um servo do Senhor. Então, aquilo que é ordenança na palavra de Deus, eu vou fazer. Aquilo que é um imperativo de Deus, eu vou fazer. Mas aqui havia uma decisão: vocês sigam ou não sigam? E ele fala: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem servir os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui ele diz: porém, escolhei hoje. Não é depois, não. Pensem bem e escolham. Não, porém, escolher hoje. Irmãos, decisões a gente não pode deixar para depois, porque muitas vezes a gente perde oportunidades deixando para depois. E com Deus, a oportunidade é sempre hoje de fazermos a vontade de Deus. Temos que entender isso no nosso calendário. Nosso calendário tem que ser esse com Deus, o hoje. Decidir hoje. Não é deixar para depois, não. Não é pensar no assunto, não. Aqui ele fala: os deuses dos vossos pais. Quantas vezes a gente vai evangelizar alguém, também alguém fala assim: não, mas a minha família, ela é dessa religião. E aí surge uma barreira para se aceitar o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? É a religião da família. Tem sido empecilho em muitas vidas para aceitar o evangelho de Jesus Cristo. Mas ele fala uma coisa: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vou depender da nação de Israel, não vou depender da escolha de vocês. Vocês escolham. Eu já escolhi. E ainda bem que ele coloca a sua família junto dessa escolha. Nós temos que lutar por isso, né? Nosso primeiro objetivo na evangelização das pessoas é, em primeiro lugar, a nossa família, tá? Tanto em Jerusalém, como em Jerusalém tem que ser a sua família, em primeiro lugar. É o maior campo de ação, é o mais próximo campo de ação que a sua influência vai ter. Lute pela sua família. Seja sempre orando por eles, seja sempre colocando alguma coisa de Deus numa conversa, chamando a atenção, colocando uma reflexão em algo que está acontecendo, para que essas pessoas possam estar sempre sendo tocadas por uma palavra sua, tá? Ele falou: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vou dizer uma coisa: do jeito que Josué estava decidido, ele poderia dizer assim: porém, eu e a minha casa, mas se a minha casa também não quiser, eu vou. E assim tem que ser dentro da nossa casa também. Nossa família não está interessada, filhos não estão interessados, esposa ou esposo não estão interessados, porém, eu vou. Eu vou me entregar, eu tomo essa decisão. E aquela decisão pessoal que a gente também falou na escola bíblica dominical, né? Que nós não vamos poder transferir
para mais ninguém. E em último lugar, quase na hora do ônibus, certinho como eu combinei com a irmã Nair, é um compromisso que assumimos diante de Deus, em primeiro lugar, diante de Deus, não é isso? Lembra do início lá? Convocou todo mundo e eles estavam diante de Deus. Quando você tomou uma decisão, veio à frente, aceitou a Cristo como Salvador, você não estava só diante da igreja, estava principalmente diante de Deus. Eu tenho um propósito na minha vida espiritual, no meu ministério. Cada irmão tem um ministério. Isso daí também é responsabilidade de cada um de nós. Fez um propósito diante de Deus. Em primeiro lugar, foi diante de Deus. Mas há uma coisa também muito interessante aqui. Ele confronta aquela decisão de cada um ali individualmente com o próprio que estava ali também, com ele mesmo. Ele diz assim, no versículo 22, versículo 22. Pode ser Almeida corrigido e fiel. E Josué disse ao povo, olha que coisa interessante, irmãos. Olha que coisa interessante. Sois testemunhas contra vós mesmos. Olhei, estou diante de Deus. Vou tomar essa decisão, tomei essa decisão. E aí, quando eu não fazer aquilo que eu decidi, olho para Deus, tudo bem, você vai saber que Deus está olhando naquele momento também a sua atitude, que não foi coerente com a decisão que você tomou, com o propósito que você tomou. Mas tem outro também que nos confronta, nós mesmos. Foi uma decisão minha. Então eu olho para mim mesmo. Naquele momento, Josué falou, olha, vocês vão estar diante de Deus, estão tomando, sabe que Deus vai estar sempre vendo. Mas olha para você mesmo quando você não tomar essa decisão. Porque a testemunha é você mesmo. Isso é interessante. Ninguém está vendo, mas eu estou sabendo, eu sei. Eu sei. É uma responsabilidade minha, pessoal, eu sei. Eu não preciso de ninguém para estar me dizendo que eu vou fazer, porque eu sei. É dessa forma que nós devemos confrontar a nós mesmos, com nós mesmos. Eu sei. Fulano não estava aqui, mas eu sei, eu estou. Eu sei quem eu sou. Eu vi um filme esses dias, estimulo os irmãos a ver um filme chamado Corajosos. Quantos irmãos já viram esse filme? Irmão, procure. Se você tem condição de no stream da televisão, acho que até no YouTube, se você colocar Corajosos, vai aparecer lá. Você pode ver esse filme no YouTube. Corajosos. E agora a gente tem tantas televisões smart, mas não procura agora esse filme não. Procura não, tá? O irmão não vai relacionar ele agora não. Procura depois, no final do culto. Corajosos. Não, agora não, depois você bota. Eu sei que eu vou fazer uma propaganda no Netflix, tem. E eu acho que eu vi no Netflix. Corajosos. E tem um momento da história que uma das pessoas que é visitada no hospital, ele chega para aquela pessoa que o visitor pergunta assim, quem é você? E aí aquela pessoa que era, tinha professado a sua fé, professava a sua fé, era crente, fazia parte da membresia de uma igreja, e aí aquela pessoa que estava no hospital disse, quem é você? Depois de conversar com a pessoa, aí ele, olha, como assim? Ele já tinha se apresentado, já tinha falado e tal, mas quem é você? E aquela pessoa fica sem jeito, aí falou alguma coisa, eu falei, não, em primeiro lugar você é crente, e agora, como é que você vai embora? Aí ele, como assim? Eu falei, você é crente? Você falou que era crente, você nem orou por mim, e você está indo embora? Você está falando de tantas dúvidas que você tem, mas em nenhum momento você colocou a tua fé em primeiro lugar, você colocou sempre as suas dúvidas, e aquilo dali, aquela pergunta, ficou martelando na mente daquele homem, quem é você, quem é você, quem é você?
E aquilo dali levou ele a tomar algumas atitudes corajosas. Em primeiro lugar, coragem das atitudes dele mesmo, levou outras pessoas também a serem corajosos. E é por aí. Não vou dar muito spoiler não, porque senão os irmãos daqui a pouquinho não vão assistir o filme. Mas vale a pena. E depois ele pergunta a outras pessoas também: quem é você? Eu me lembro também que essa pergunta foi feita a um servo de Deus no momento no qual ele fugia do Senhor. Quem foi mesmo? Jonas. Os marinheiros estavam ali prestando seus cultos aos deuses e pedindo para que a tempestade acabasse, parasse. Daqui a pouquinho veio Jonas todo sonolento lá. Pai, você estava dormindo? Você estava descansando? A tempestade assolando a gente. Quem é você? Aí ele estava lá no fundo do barco, fugindo do Senhor. Aí ele começa: eu sou israelita, sou profeta do Senhor e estou fugindo da presença do Senhor. Era ele. Um currículo tão grande, mas lá, no fundo do barco. Às vezes a gente faz isso, né? Coloca um currículo tão grande diante de Deus. Eu tenho 50 anos de vida cristã, eu sou batizado desde eu não sei o quê, fui conselheiro dos embaixadores do rei, participei da embaixada, sei dos compromissos e tal, sei disso, sei daquilo, mas o seu currículo está no fundo do barco. Quem é você? E ali estava, naquele momento, se celebrando a aliança e falando: olha, vocês estão diante de Deus, celebrando essa aliança, mas vocês estão diante de si mesmos, se confrontando nessa aliança. Vocês estão aqui, não se esqueçam disso. Essa aliança, ela vai ser celebrada ao Senhor e vai ficar aqui registrada. Lembra do registro lá da aliança com Deus? E confronte-se com você mesmo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com mais 2 cânticos. Quero fazer um apelo aos irmãos. Eu levei essa atividade à igreja. Eu vou fazer à noite também a atividade da igreja, de nós cuidarmos da casa do Senhor, limpando a igreja. E nós temos um grupo de pessoas que tem assumido um compromisso, irmãos que têm vindo habitualmente para limpar a igreja. Mas, irmãos, nós temos mais irmãos que podem ajudar. Olha, por exemplo, o grupo que tem, eu fiquei como responsável para poder estar aqui também. Eu estou aqui limpando a igreja. Não estou chamando os irmãos para fazer uma atividade que eu também não limpo, não, que eu não faço, não. Eu estou aqui sexta-feira com um grupo que habitualmente tem assumido esse compromisso. O irmão Dirceu também, no dia que ele não está trabalhando, ele está habitualmente aqui também, trabalha também, e tem um grupo que habitualmente tem vindo. Mas tem irmãos que ainda não vieram dar a contribuição. Irmãos, você não precisa vir habitualmente, mas você pode combinar uma vez ou outra vir ajudar nessa limpeza da igreja, né? Porque às vezes a gente deixa de não limpar algumas áreas aqui. Por exemplo, se tivesse um grupo legal, a gente não só limparia toda essa área da igreja, mas limparia a galeria, faria mais outras coisas, não faria? Aproveitaria muito mais. E às vezes até dessa atividade surgiriam outras atividades que seriam muito importantes para a manutenção do nosso templo. Combina de você vir também, participe disso também, né? Não é algo inferior, porque para Deus nada é inferior, não é mesmo. Eu duvido que aqueles irmãos que estão lá na limpeza do banheiro, que lidar com uma sujeira mais pesada ali, eu duvido que eles se achem inferior realizando aquele trabalho que eles estão fazendo para Deus. Não está se sentindo inferior de maneira nenhuma. Eu não me sinto inferior em fazer isso, não. De estar no banheiro, limpando o banheiro, ou de estar aqui varrendo o chão,
você está fazendo para o Senhor. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Eu me sinto grato quando eu saio daqui e pude estar aqui, mesmo num dia que eu trabalho, porque na sexta-feira é o meu dia de trabalho. Os irmãos sabem que eu tenho meu emprego secular. Eu saio do Rio, vou em casa, me preparo, pegando as coisas para limpar a igreja, trago alguma coisa para beliscar também, né, para a gente poder estar comendo aqui. E nesse dia também é um momento de comunhão com aqueles irmãos que estão aqui ajudando. Vamos estar cada vez mais fazendo juntos a obra do Senhor, nos entregando, nos colocando à disposição. Eu faço mais uma vez um apelo aos irmãos, faço um apelo também para a Escola Bíblica Dominical, os irmãos se dedicarem mais ao estudo da Escola Bíblica, estarem presentes. A quarta-feira, olha, as quartas-feiras estavam muito bem representadas. Eu fui elogiar no domingo passado, quarta-feira, tinha pouca gente. Eu falei, gente, será que eu errei elogiando? Né? Não errei, é claro que não, né? Não, tem que elogiar, não gasta, né? Eu acho que é reconhecimento, o feedback. Eu dei esse feedback aos irmãos. E na outra quarta-feira, que foi essa agora, um grupo muito pequeno de irmãos orando juntos, buscando juntos a Deus. Vamos estar cada vez mais fortalecidos. Então, para aquele irmão que não está vindo à Escola Bíblica Dominical, não tem vindo ao culto da manhã, faça desse um hábito na sua vida também. Que Deus os abençoe. Vamos adorar ao nosso Deus. Vamos ficar de pé? Antes de eu
Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vem com Josué lutar em Jericó. Vamos continuar com ele, Josué, né? Com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó.
Senhor, muito obrigado, Pai, por esse culto, Pai. Despede-nos em paz para os nossos lares. Continua nos dando um dia na Tua presença, no nome de Jesus. Amém.